Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e as 3 coisas que você precisa analisar antes de colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Então, para você que está iniciando os seus investimentos e quer entrar nos fundos imobiliários, você precisa analisar essas 3 coisas antes de colocar um fundo imobiliário dentro da sua carteira. E eu tenho alguns fundos imobiliários e hoje a gente vai ver alguns indicadores de fundos imobiliários para que vocês possam aprender a analisar e ver se vale a pena colocar os fundos dentro da carteira de vocês. Eu vou colocar esse ativo aqui, que é o Mori 11, aqui no Funds Explorer, que é o site que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários. Quando você abrir, ele vai dar uma tela com algumas informações. Então, esse daqui é o Mori 11. Aqui embaixo ele sempre vai dar a cotação do dia. Então, vocês podem ver que esse fundo está caindo 0,71%. Essa aqui é a liquidez média diária, ou seja, o valor de negociações que esse fundo tem por dia em média. Esse aqui é o último rendimento, ou seja, o último dividendo que o fundo pagou. Esse aqui é o dividend yield dos últimos 12 meses. Esse é o patrimônio líquido total do fundo. Esse é o valor patrimonial por cota do fundo, ou seja, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas que existem emitidas desse fundo. Essa aqui é a rentabilidade no mês e esse é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é a cotação dividida pelo patrimônio do fundo. Então, o que vocês precisam olhar primeiramente é o preço sobre o valor patrimonial. Esse 0,89 aqui, como que eu chego ao PVP de um fundo? É o valor da cotação no dia, dividido por esse valor patrimonial por cota. Então, se você dividir esses dois valores, provavelmente vai dar 0,89. E o que isso significa? Esse valor, quando ele está abaixo de 1, significa que o fundo ele está mais barato do que deveria. Se ele estivesse 1, é como se uma casa que valesse 100 mil, eu estivesse comprando ela por 100 mil. Se o PVP fosse abaixo de 1, por exemplo, seria uma casa que vale 100 mil e eu estivesse comprando ela por 90 mil. Então, seria um PVP de 0,9, porque eu tô com 10% de desconto. Então, abaixo de 1 significa que o fundo ele está mais barato do que o patrimônio que ele tem lá dentro desse fundo. Se tiver acima de 1, então o valor da cotação ele está superior ao valor patrimonial. Então, significa que ele está super valorizado. Mas voltando aqui, então a gente acabou de ver que o Mori 11, ele tá com um desconto de 11%. Então, quando você for abrir outros fundos, você vai vendo o desconto desse fundo, se é um desconto de 10%, 15%, e aí você pode abrir o relatório do fundo e ver quais motivos. Mas normalmente o desconto de 5%, de 10% é bom e não significa que o fundo está passando por algum problema muito grave. A segunda coisa que você precisa saber para investir em fundos imobiliários é o dividend yield. Então, você pode ver por aqui que o último dividendo deste fundo, Mori 11, foi 0,7, foi 70 centavos. Para que eu saiba qual o dividend yield, ou seja, quanto de retorno esse fundo me deu com relação ao valor que eu investi nele, você vai pegar o valor do dividendo e dividir pela cotação. Então, esse fundo, no mês 11 de 2023, ele pagou 70 centavos e a cotação, nesta época, estava 77,07. Então, se eu fizer uma conta e fizer 70 centavos dividido por 77,07, eu vou chegar a um dividend yield de 0,91%, que é um dividendo alto, um dividendo acima de 0,8% é um dividendo muito bom. E o dividend yield, você precisa analisar cada fundo, porque em determinados momentos, fundos de papéis, ou seja, fundos que investem em dívidas, eles têm um dividend yield maior. Vamos ver um exemplo de um fundo que tem um dividend yield maior do que o Mori 11. Eu invisto em um fundo que é o MXRF 11, certo? Então, vamos procurar aqui o MXRF 11. Pronto. Olhando no quesito dividend yield,
o MXRF11 está pagando um yield de 1,04%, ou seja, está maior do que o dividend yield do Mori 11, que é 0,91%. De fundo para fundo, esse dividend yield vai variar. Ah, então compensa mais eu comprar o quê? MXRF11 ou Mori 11? Depende. Você precisa ter uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Então, você não pode colocar o seu dinheiro em apenas um único fundo. Você precisa diversificar, ter 3, 4 fundos. E à medida que o seu patrimônio aumenta, você também vai colocando mais fundos na carteira. Mas o MXRF, ele é um fundo de papel. Ele empresta dinheiros e faz financiamentos imobiliários. Então, ele varia muito com a taxa de juros. E a taxa de juros a gente vê que está caindo. Ele pode variar também com a inflação. A inflação também vem caindo, em alguns meses sobe. Então, os fundos de papel, eles têm alguns ciclos. E neste momento nós estamos vivendo um ciclo em que os fundos de papel eles estão pagando muito. Mas futuramente, com a queda maior da inflação e a queda da taxa de juros, provavelmente eles vão pagar um yield menor. E o outro fundo imobiliário, o Mori 11, que é um fundo de fundo, ele já tem um dividendo mais constante, porque ele tem vários fundos ali em que ele investe. E cada fundo paga para ele, e aí ele vai e paga o dividendo para você. Então, você precisa diversificar entre os segmentos. Você tem que ter fundos de papel, fundo de tijolo, fundos de fundos. Então, você não vai deixar de investir num porque vai colocar todo o seu dinheiro em MXRF11. Não. Você precisa analisar e diversificar o seu patrimônio. É muito importante você analisar os últimos meses de pagamento do seu fundo que você está querendo analisar. Por exemplo, o MXRF11, ó, ele vem tendo dividendo constante entre 12, 11. Isso dá credibilidade ao fundo, ou seja, você se sente mais seguro para investir em um fundo que ele vem pagando religiosamente os mesmos valores ali, sem muita variação, porque é isso que você quer numa receita de aluguel, que ela seja constante, ok? Então, vamos agora para a última coisa que você precisa também analisar antes de investir em fundos imobiliários. A gente já falou do PVP, do Dividend Yield, agora a gente precisa olhar para os ativos que esse fundo possui. Como eu falei para vocês, o MXRF11, ele não tem imóveis físicos. Ele empresta dinheiro para financiamentos imobiliários. Então, ele não vai ter imóveis, ele vai ter dívidas que ele vai receber. É como se é mais ou menos um banco, ou seja, o banco ele não ganha dinheiro sobre os ativos, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro às pessoas e recebendo juros. Os fundos de papel é mais ou menos assim, eles financiam construções imobiliárias e vão recebendo ali os juros, é uma receita financeira. Vamos então para um fundo que tenha ativos. O HSML11, por exemplo, ele vai ter ativos físicos. Vamos pesquisar ele aqui. O HSML11, ele é um fundo de shoppings. Então, os seus ativos vão ser diversos shoppings que vão compor aqui esse fundo. Então, você descendo mais aqui no Funds Explorer, ele vai mostrar para você quais ativos o fundo tem. Então, dá para ver que o HSML, ele possui 7 ativos, ou seja, ele é bem diversificado em quantidade de ativos. E ele também diversifica esses ativos em algumas regiões, então ele também é diversificado geograficamente. Ou seja, 2 pontos positivos, ele ser multiativos e ele também ter diversidade geográfica. Descendo mais um pouquinho, você consegue ver todos os shoppings que ele possui. Então, Shopping Uberaba, Shopping Paralela, Super Shopping Osasco, rolando mais aqui para o lado, ó, ele vai mostrar para vocês todos os shoppings que esse fundo contempla. Então, você precisa analisar os ativos desse fundo, ver se esses shoppings, aqui, por exemplo, no HSML11, eles estão em boas localizações, se esses shoppings eles estão rendendo realmente o que deveriam. E como você consegue visualizar melhor os ativos? Abrindo o relatório do fundo. Subindo aqui um pouquinho, ó, você vai conseguir ver o relatório gerencial. Então, o último relatório aqui foi do mês 12 de 2023. Aqui, ó, HSML11.
E ele vai dar diversas informações, algumas que a gente já viu resumida no Funds Explorer. Então você pode ler, olha, vai falar de taxa de administração, taxa de performance, o benchmark, vai ter diversas informações. E é bom que quem está começando a investir em fundos imobiliários leia um relatório para poder se familiarizar com o que vem escrito nele, quais são as informações úteis de descobrir. Então, não delegue os seus investimentos. Aprenda a entender, mesmo que aos poucos, o relatório, as informações que são passadas aqui dentro. Então, descendo mais aqui no relatório, descendo mais um pouquinho. Pronto, a gente vê aqui um mapa e como os shoppings estão localizados, dá pra ver bem direitinho a variedade dos shoppings. E descendo mais um pouquinho, ele vai falando sobre cada shopping. Ó, primeiro ele vai falar sobre o Shopping Pátio Maceió e ele vai dar algumas informações da quantidade de lojas, a participação que ele tem no fundo 100%, ou seja, o fundo é dono de 100% desse shopping. A área bruta locável total, ou seja, a área que o shopping consegue alugar. Ele vai falando sobre cada shopping aqui, ó. E aí você precisa ver onde esses shoppings estão localizados, se são bons shoppings, se estão gerando uma boa receita. Ele vai falar aqui, ó, as vendas do shopping vão somar. Então, tudo isso é bom que vocês deem uma olhada. No início, a gente não entende muito bem, né, a linguagem desses relatórios, mas com o tempo, eu sei que vocês vão continuar persistindo nos investimentos, vocês vão entender melhor cada um desses pontos principais para antes de investir no fundo imobiliário de vocês. Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham aprendido, né? Eu quis passar aqui alguns indicadores que vocês precisam analisar antes de colocar um fundo imobiliário dentro da carteira de vocês. Que a gente possa continuar nossos investimentos a cada mês, que vocês possam se inscrever aqui no meu canal, Ana Lídia Investe, para mais vídeos sobre investimentos e também para acompanhar a minha carteira de investimentos. Também quem quiser é só me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.